Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja entrando no seu lar através desta palavra. Nessa noite, eu gostaria de falar a respeito do nosso destino depois da morte. Não é nenhuma controvérsia, não é nenhuma contenda. Eu gostaria apenas de comentar aquilo que Deus tem me dado a entender que vai nos acontecer logo após o momento que nós fecharmos os olhos nesse mundo. Porque existem muitas doutrinas e muitas pessoas ensinam a respeito disso, e até mesmo quem não conhece a palavra de Deus se põe a ensinar coisas que não conhece. E é necessário que nós, como filhos de Deus, tenhamos conhecimento do nosso destino, daquilo que as Sagradas Escrituras nos revelam que vai nos acontecer. Uma tarde eu ia no ônibus para Bebedouro, um ônibus de estudante, porque eu fazia supletivo, e uma conhecida minha, que é de uma denominação cujo nome eu não vou mencionar, por ética, disse para mim que as pessoas que haviam morrido no Senhor, elas estavam dormindo no pó da terra. E aquela afirmação me pareceu tão estranha, tão grotesca, que eu quis buscar conhecimento a respeito desse assunto. E pude perceber que algumas denominações trazem em seu credo religioso essa doutrina do sono eterno até o dia da ressurreição. Algumas pessoas também não acreditam no arrebatamento da igreja. Algumas pessoas não acreditam em algumas revelações que são feitas nas Sagradas Escrituras apenas porque elas não são ditas claramente. Ora, pela lógica, de acordo com a Bíblia, não existe H2O, existe só oxigênio. Mas o H2O é o oxigênio. Então nós precisamos entender que algumas coisas Deus não revela, porque é óbvio. Mas comparando as coisas que estão reveladas, nós podemos encontrar que quando aquele que vive no Senhor, ele deixa esse mundo, então ele imediatamente é transportado para o paraíso de nosso Senhor. E algumas pessoas estranham falam: como que uma pessoa pode morrer e ir para o céu e o corpo dela fica na terra e depois ela vai voltar para pegar o corpo dela? Muito simples. A Bíblia diz que a carne e o sangue não pode herdar a corrupção. A carne e o sangue não pode entrar na presença de Deus por causa do pecado. Então o espírito ele é separado do corpo no momento da morte. De outra forma, quando os vermes começam a comer o corpo de carne, como ficaria o espírito? Então é muito importante nós sabermos que os mortos não estão dormindo, eles estão conscientes, estão muito conscientes. Lá em Eclesiastes, eu não peguei referência, não me lembro de decor, mas lá está escrito que o corpo tem que voltar para o pó e o espírito tem que voltar para Deus que o deu. O que é da terra fica na terra, o que é de Deus volta para Deus. Então o corpo ele retorna ao seu estado original, de onde ele foi tirado, mas o espírito vai para Deus, porque o corpo é da terra, mas o espírito é do céu. A pessoa volta para a presença de Deus, mas ele vai para o céu? Não. A pessoa que morre salva, ela não vai para o céu. Jesus mesmo afirmou no Evangelho de João que ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que está no céu. Jesus, como homem, ele tem acesso ao céu porque é o nosso sacerdote. Hebreus fala claramente do seu ministério sacerdotal, que ele entra na presença do Pai para interceder por nós. Mas nós não podemos entrar no céu. Então, para onde é que nós vamos? Nós vamos para o paraíso, um lugar especial preparado para os salvos, que serão reservados ali na presença do Senhor até o dia do arrebatamento da igreja. Mas onde está esse lugar? Debaixo do altar de Deus. Em Apocalipse nós vimos aquelas almas que foram degoladas por amor da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus,
que eles clamam a Deus por justiça e lhes é dado uma comprida veste branca e diz a eles que descansem, porque ainda não chegou o dia. O Senhor ainda está resgatando almas pecadoras no mundo, mas quando chegar o momento, o Senhor vai cobrar toda a injustiça que foi feita. Estão ali bem guardados debaixo do altar de Deus, debaixo do trono de Deus. É ali o paraíso. É ali para onde vão aqueles que morrem no Senhor. E aqueles que morrem sem Jesus, eles também vão para um lugar provisório chamado inferno. É um lugar de tormento, é um lugar de tristeza, onde a Bíblia diz que Jesus esteve logo depois da sua morte para pregar aos espíritos em prisão, os espíritos que morreram desde o início do mundo, sem conserto, sem Deus, estão ali num lugar de tormento, que será destruído um dia quando será lançado no lago de fogo. Vamos fazer algumas referências bíblicas para que nós possamos entender isso aí. João capítulo 3, versículo 16, Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele que crê em Jesus, no unigênito de Deus, aquele que confia em Jesus para a salvação, aquele que entrega a sua vida para ser dirigida pelo Senhor, ele não vai morrer a morte eterna, ele vai ser salvo, ele vai ter vida eterna. E note que as palavras muitas vezes não correspondem com a realidade, o que ele está escrito: para que todo aquele que nele crê não pereça. Bom, se fosse interpretar literalmente, então um crente não poderia morrer. Um cristão genuíno não pode morrer, mas não é essa morte física que a Bíblia fala. Por isso que nós precisamos entender o que está nas entrelinhas. É a morte espiritual, é a morte da condenação, a morte do espírito. Por isso Jesus disse: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa confiar nisso. João 3, versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós já estamos sob condenação, mas quando nós cremos, nós deixamos a condenação e passamos para o estado de graça, passamos para o estado de salvos, passamos para o estado daquele que está na misericórdia de Deus. E no versículo 36 ele reafirma: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha que o verbo está no presente, tem. Não é que vai ter um dia, não tem, já tem. Se crê, você já tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso é muito triste, mas tem muita gente que prefere, hoje principalmente, a imprensa toda, a maioria dos políticos estão lutando contra o nome de Jesus, estão lutando para impor essa ideologia de gênero, estão lutando para pôr esse regime político que matou mais de 100 milhões no mundo por causa da sua fé, o comunismo. Estão fazendo de tudo para continuar com a corrupção, a roubalheira, oprimindo o pobre, enganando as pessoas, fazendo muitos pobres batalhar em favor deles com mentiras. Sobre eles permanece a ira de Deus. Então nós temos ali 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 até o 8, o apóstolo Paulo diz assim: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, o corpo vai para o pó, mas nós vamos para o Senhor. O nosso espírito, aquele homem interior, que precisa desse corpo para se movimentar nesse mundo, para fazer as obras que nós fazemos, esse corpo, ele cai na terra e o espírito volta para Deus. Enquanto estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Mas quando nós deixamos esse corpo, então nós vamos morar com o Senhor. É a Bíblia que afirma isso. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24, o apóstolo Paulo ainda diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e morar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Então olha só, ele poderia estar com Cristo,
se deixasse esse corpo, mas ele julga mais necessário, por amor das pessoas que são aqui, ficar na carne para continuar pregando, continuar ensinando, continuar levando o evangelho. Há uma diferença entre estar no corpo e estar com o Senhor. Se você está no corpo, está ausente do Senhor, mas quando você deixa esse corpo, você vai morar com o Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 54, o apóstolo Paulo, trazendo ensinamento a respeito da ressurreição, ele diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É muito clara a palavra de Deus, não é? A carne e o sangue não podem herdar a corrupção, a incorrupção. Não pode herdar o reino de Deus. Por isso o corpo vai para o pó, senão a pessoa morreria e já seria transportada para o céu. Mas a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E com isso cai por terra também aquela doutrina falsa, inventada por alguns cristãos, que falavam que Maria, depois de morta, foi assunta ao céu. A carne e o sangue não pode entrar no céu. Se você falar, mas e Jesus? Jesus não tem mais carne e sangue. Ele ressuscitou, mas o corpo dele foi um corpo transformado, um corpo glorificado. Ele recebeu a divindade de volta que ele deixou no céu quando ele veio salvar a humanidade. Aquele era apenas um homem, mas quando ele ressuscitou, o seu espírito divino entrou no seu corpo, e hoje ele não é apenas homem, nem apenas Deus. Ele é o homem Deus que veio nos salvar e que agora intercede por nós. E lá no céu é o lugar dele para continuar intercedendo por nós diante do Pai. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 até o 17, o apóstolo Paulo traz ensinamento a respeito do arrebatamento da igreja. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os que morreram, o corpo está no pó, Deus os tornará a trazer com ele. Certo? Deus vai tornar a trazer com ele. Vão voltar do paraíso para assumir o seu corpo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então olha só, o Espírito desce com o Senhor no dia do arrebatamento, toma o seu corpo, ressuscita, é transformado num corpo glorioso e sobe para encontrar Jesus nas nuvens, porque ele estará ali nas nuvens. E continua: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Jesus vai ficar lá nos ares, ele não vai descer aqui na primeira vinda. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então aí não vai haver mais separação, mas até lá nós precisamos ter fé, precisamos acreditar, porque nós andamos por fé e não por vista. Em Lucas capítulo 16, do versículo 22 até o 24, quando Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e ficou na terra. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno. E lá no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha, ele estava vivo, bem consciente, e clamando disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só a condição do rico depois de morto, morreu sem Deus. Não é porque era rico não, viu? É porque morreu sem Jesus, porque rico que aceita Jesus também recebe perdão, também vai para o céu, vai para o paraíso. E o rico estava tão consciente que ele pediu, ele implorou, ele clamou, ele disse: tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo. Olha, só a pontinha, só uma gotinha de água já ajuda. Manda ele refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Para quem não acredita no inferno, está aí, biblicamente falando. O rico, depois de morto, ele estava consciente, estava atormentado por uma chama que não se apagava, num lugar que não tinha água. A grande verdade. Enquanto que Lázaro estava no seio de Abraão, não estava dormindo no pó da terra, estava consciente no seio de Abraão, na presença de Deus. Depois nós vemos também em Apocalipse capítulo 20 sobre o julgamento final, que diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha, abriram-se os livros, e abriu um outro livro especial, que era o livro da vida. Os outros livros eram os livros que registram as obras das pessoas nesse mundo. Mas abriu um livro especial, que era o livro da vida, e ele diz que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros das obras, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, a condenação final. O inferno é esse lugar temporário que existe para atormentar aqueles que morreram sem Deus, mas que vai ser lançado no lago de fogo no dia do juízo final. O inferno vai ser destruído, e juntamente com ele a morte, e junto com ele tudo que não presta vai ser separado de Deus para sempre, banido para sempre da presença do Senhor. E aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O último livro a ser aberto. Quando a pessoa é boazinha, ela faz tudo certinho, cumpre o seu dever, paga as contas, ajuda os outros, mas não tem Jesus, não quis aceitar Jesus, não deixou o Senhor tomar conta da vida dele, então o nome dele não foi escrito no livro da vida. E pelas obras dele, ele não tem condições de se salvar, ninguém tem. É por isso que Jesus morreu, porque só a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo é que pode nos perdoar. Somente a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário tem poder para perdoar os nossos pecados e nos levar para o céu. Se a pessoa não aceitou Jesus, ele não tem quem perdoa os pecados dele, e ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então, enquanto os mortos são julgados pelos livros das obras, pelas maldades que fizeram e jogados no inferno, vai sobrar uma parcela enorme. E essas pessoas vão olhar para o Senhor e dizer: Senhor, nós fizemos tudo certo, obedecemos a tua palavra, os mandamentos. E o Senhor vai olhar para eles e falar: quem são vocês? Ah, Senhor, a gente não quis se envolver com a Bíblia, com o Senhor, a gente quis ter uma vida separada, à parte. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não sei quem são vocês. Não aceitaram o meu senhorio, então vocês não têm parte comigo. E diz ali que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas eu era religioso, mas você não me aceitou como seu Senhor. Mas, Senhor, eu tomava comunhão. Eu não tenho nada a ver com a comunhão humana. Você tem que comungar com o meu espírito, com a minha palavra. Você tem que sujeitar a mim, não aos homens. Mas, Senhor, eu não sabia. Sabia, você sabia. A palavra estava lá, tinha muitos pregadores. Você escolheu não aceitar. É verdade, Senhor. E agora? Bom, se o seu nome não está escrito no livro da vida, você não tem parte comigo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
São palavras tristes, mas são reais. E finalmente surge uma nova visão. Capítulo 21 de Apocalipse diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não importa se você é católico, evangélico, espírita, o que você é, sua religião, suas obras não podem te salvar. Só o que pode te salvar é Jesus escrever o seu nome no livro da vida. Mas ele só vai fazer isso se você aceitar ele como Senhor, se você reconhecer que você não é ninguém, se você reconhecer que a religião não tem esse poder, que ninguém tem esse poder a não ser ele. Hoje essa palavra que eu trago é testemunha contra as pessoas que vão estar naquele dia, cujo nome não estão escritos no livro da vida. Vou te dar um conselho: joga tudo que você tem fora, considera tudo que você tem como esterco, todos os ensinamentos que você recebeu até hoje, toda a doutrinação, limpa sua mente, esvazia sua mente e deixa a palavra de Deus entrar na sua vida e fazer uma renovação. Ele mudou a minha história, mudou a minha vida no tempo e na eternidade. Ele pode mudar a sua história também. Abre o seu coração e aceite Jesus. Porque a pessoa que morrer no Senhor, essa pessoa, a hora que ela fechar os olhos, ela vai para a glória, para a presença do Senhor, no paraíso. No ano de 2006, mataram meu irmão. Devo ter falado isso várias vezes. E não me canso de falar, porque é glória para o Senhor, não para mim, não para ninguém. Mas eu estava inconformado, nós éramos muito amigos e ele morreu de uma forma trágica e violenta e eu não aceitava. E eu fui orar ao Senhor e eu disse: Senhor, eu quero saber aonde está o meu irmão. Eu quero que o Senhor fale comigo de alguma forma, não sei como. E o Senhor falou comigo. Naquela mesma noite, 3 dias depois da morte do meu irmão, do sepultamento do meu irmão, o Senhor usou uma garota, a filha do Zé Bravo, a Luana, para falar comigo. Uma reunião que se fazia na casa dela, chamou eu e minha filha separados num canto, orou por mim, o Senhor usou ela e falou comigo. E o Senhor disse para mim: você pergunta onde está o seu irmão não está perto de mim, ele está do meu lado, ele está segurando a minha mão e pedindo para confortar o coração da família. Meu irmão não estava dormindo no pó da terra, meu irmão estava com o Senhor, estava pedindo pela família dele, para consolar a família dele. Então, eu tenho a revelação da Escritura, mas tenho minha revelação particular também, que confirma que nós não dormiremos no pó, o nosso corpo vai ficar ali, descansando na terra, mas o nosso espírito vai para a presença do Senhor. E eu sei de uma coisa: meu pai morreu com 87 anos, minha mãe com 88, 3 anos depois do meu pai. Morreram velhinhos, em grande sofrimento, e quando chegar lá no paraíso, não vou encontrar eles velhinhos como estavam, vou encontrar jovens, e talvez eu nem reconheça eles, porque serão jovens, porque no céu não existe velhice. No paraíso de nosso Senhor não existe morte, não existe velhice, não existe doença, não existe tristeza, não existe confusão, nenhum tipo de perturbação. Só a felicidade, só a paz. Que a paz de Deus possa dominar o seu coração, o seu lar, a sua vida. Que Deus realize a obra que Ele tem para fazer também na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.